Hoje, Dia dos Pais, eu quero fazer uma pregação, uma meditação na parábola do filho pródigo. E nós vamos ouvir bem atentamente uma palavra incisiva de Deus para as nossas vidas a respeito de nossa família. Eu creio que Deus vai falar muito com você, muito mesmo. Eu quero orar. Eu quero pedir que você, se você puder agora, onde você estiver aí, na sua casa ou no trabalho, em quaisquer que sejam os lugares onde você esteja, feche os teus olhos. Se puder, feche os teus olhos. Que nem eu tenho colocado muito isso aqui. Praticamente toda semana eu bato nessa tecla. O ambiente de casa é muito propício nós distrairmos. É muito propício nós levantarmos, tomar uma água, as crianças, e é muito a nossa casa, né? No templo, nós temos mais facilidade para prestarmos mais atenção. Então, é um desafio muito grande. Por isso que eu peço que você ore e peça para Deus te ajudar a prestar atenção. Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um culto, por mais uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos juntos. E que a Tua palavra fale profundamente conosco agora. Que o Senhor, ó Pai, esteja de uma forma poderosa, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para sermos cada dia melhores. Abençoe as nossas casas. Eu quero pedir uma bênção especial para todos os pais hoje. Hoje, Dia dos Pais, que a Tua bênção esteja, ó Pai, sobre cada pai. Dê saúde, dê provisão, sabedoria, graça. E abençoe as nossas famílias. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você. Muito mesmo. O texto que nós vamos meditar hoje está em Lucas, no capítulo 15. O versículo 11 até o versículo 24. É a parábola do filho pródigo. E eu quero convidar você para ouvir com muita atenção, tá? Um homem tinha 2 filhos, uma parábola que Jesus contou. E certo dia, o mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a parte que me cabe da minha herança. E o pai deu a parte da herança. E ele saiu, levou tudo que tinha e viveu dissolutamente, viveu irresponsavelmente, gastou tudo que tinha de uma forma irresponsável. Até que chegou naquele país onde ele estava, uma fome, e ele começou a passar necessidades. Depois de ter perdido tudo, ele se agregou a um dos homens daquela terra e este homem o colocou para guardar os seus porcos. E quando ele estava guardando os porcos, ele sentia fome e ninguém dava nada para ele comer. E ele desejava comer a comida dos porcos, as alfarrobas que os porcos comiam. E neste momento, ele caiu em si. E ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. E ele se levantou e foi. E quando ele estava ainda longe, o pai o avistou. E o pai correu, o abraçou, o beijou. E ele começou a dizer para o pai: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai o interrompeu ali e disse: tragam a melhor roupa, coloque um anel nos dedos, sandálias nos pés. Vamos matar um novilho cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Esta é a parábola do filho pródigo. É interessante que Lucas, ele traça a ideia de Jesus como um salvador, aquele que veio buscar o perdido.
E no capítulo 15, ele trata 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido. É uma tríade. 3 parábolas mostrando a ideia de um Deus que veio buscar o homem perdido. A parábola do filho pródigo, para mim, é a mais linda, é a mais profunda e a mais rica de todas as parábolas de Jesus. É uma parábola onde o Senhor denota a ideia do homem perdido, longe de Deus. O homem que não quis ficar perto de Deus e diz, eu quero sair, eu quero ir embora. E o pai, deixando, deu tudo que tinha, viva a sua vida, você não vai ficar o quê? Obrigado. Só que o homem começa a perceber que isso é ilusão, que o mundo é uma ilusão. Sofre drasticamente. Mas quando ele se arrepende e resolve voltar a um Deus de braços abertos, a um Deus que diz, eu te amo de uma forma incondicional, eu te amo porque você é meu filho, e eu te aceito de novo. Isso se chama graça. Então, a ideia da parábola do filho pródigo denota isto. A ideia de um Deus gracioso, de um Deus perdoador, de um Deus misericordioso, que está sempre de braços abertos para nos receber de volta, quando houver arrependimento, quando houver uma mudança da nossa parte. Mas hoje, Dia dos Pais, eu quero meditar nessa parábola do ponto de vista da família. Eu creio que aqui está retratado uma família, os seus encontros e desencontros, com as suas lágrimas e alegrias, com as suas perdas, com os seus ganhos. E essa família não é muito diferente da minha, não é muito diferente da sua. As nossas famílias também, nós passamos por esses encontros e desencontros, passamos por alegrias, passamos por tristezas, passamos por perdas, por ganhos. Então, eu creio que você vai se identificar muito, como eu me identifico muito, com esta parábola e com a ideia da família. O sábio é aquele que aprende não somente com a sua própria experiência, mas com a experiência dos outros. Por isso eu quero convidar você para olharmos para a experiência deste menino, deste moço, e aprendermos com ela. Porque quando nós começamos a ver coisas que não devemos fazer, caminhos que não devemos trilhar, é muito mais sábio do que ficar correndo atrás para consertar uma coisa errada que nós fizemos. Então nós vamos aprender com o pai. O pai é o personagem principal dessa parábola. O pai, ele é tido, a palavra pai nessa parábola 12 vezes. Então o personagem principal, a ideia principal não é o filho, apesar da palavra chamar filho pródigo ou filho perdido. Mas a pessoa principal dessa parábola é o pai. Então nós vamos ver algumas atitudes do pai e algumas atitudes do filho, para nós aprendermos sobre relacionamento familiar. Como podemos viver melhor em nossas casas, como podemos viver melhor com as nossas famílias. Hoje, Dia dos Pais, eu quero convidar você para repensar na sua família, repensar na sua vida, repensar nos seus relacionamentos e principalmente melhorá-los. Essa que é a vontade de Deus para você, essa que é a vontade de Deus para mim. Então vamos lá. Nós pegarmos a figura do pai, nós temos algumas coisas que nós podemos aprender aqui. A primeira lição que nós podemos aprender dessa parábola, que nem sempre as coisas da nossa família acontecem como nós planejamos. Aquele homem não planejou ter aquele problema com seu filho. Nós percebemos que ele foi um pai presente, percebemos que ele foi um pai que dava as coisas para o seu filho, e de uma hora para outra o seu filho chega e diz, eu quero a minha parte da herança. A parte da herança era quando o pai morresse, não era para dar agora. Então ele não estava preparado para aquilo. O filho mais novo recebia 1/3 da herança, o filho mais velho recebia 2/3 da herança. Então, ele não estava preparado para aquele momento onde o filho chega e fala, eu quero a minha parte da herança. Às vezes nós criamos os filhos
com muita honestidade, disciplina, amor. E nem sempre nós temos aquilo que nós planejamos ter. Às vezes, o menino ou a menina tem as suas próprias escolhas. Isso é um drama, porque fere muitas pessoas, muitos pais. Fizeram de tudo para ter um bom relacionamento com os filhos e dar tudo para os seus filhos. E de uma determinada hora na vida, eles fazem algumas coisas que não estavam sendo planejadas. Então, isso é a primeira coisa que nós precisamos entender nessa lição. Nem sempre a nossa família é aquilo que nós planejamos que fosse. Nem sempre o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, nem sempre é aquilo que gostaríamos que fosse. A segunda coisa que nós podemos aprender com o pai. Faça hoje tudo aquilo que você puder para não ser consumido pelo remorso e pela culpa amanhã. Aquele homem deu tudo para o seu filho. Quando o filho pediu a parte que lhe cabia da herança, ele deu. Mas uma coisa ele tinha consigo. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Então, uma coisa que eu quero desafiar você. Faça hoje o que for possível para você não se arrepender amanhã. Eu deveria ter tido mais paciência. Eu deveria ter dado mais tempo. Eu deveria ter tido mais amor. Eu deveria ter passado mais tempo junto. Cuidado para não se arrepender amanhã de coisas que você não tem feito hoje. Valorize a sua família. Valorize os seus relacionamentos. Valorize os seus pais. Valorize os seus filhos. Valorize a sua esposa. Valorize o seu marido. Valorize os seus irmãos. Para que você não venha amanhã se arrepender de coisas que você não fez hoje. Então faça tudo o que for preciso ser feito hoje, para não ser consumido pela culpa das oportunidades perdidas amanhã. Esta é uma lição importantíssima que nós podemos aprender aqui. Uma outra lição que nós podemos aprender com o pai. Deixe a porta aberta da reconciliação. Nunca feche a porta da reconciliação. É impressionante, quando há problemas de relacionamento, algumas frases que as pessoas dizem que são inconsequentes. Nunca mais eu quero olhar na sua cara. Nunca mais eu vou te perdoar. Nunca mais, está acabado. Nunca feche a porta da reconciliação. Por que aquele moço voltou? Porque o pai deixou a porta aberta. Quando ele pediu a parte que lhe cabia da herança, o pai deu. Com amor no coração, talvez os olhos em lágrimas, talvez o coração sangrando, mas ele não fechou as portas da reconciliação. Porque o dia que o filho quis voltar, a porta estava aberta. Isto é uma lição importantíssima que nós devemos ter e aprender com o texto. Muitas vezes, na hora do ímpeto, na hora do nervosismo, na hora do acesso de raiva, falamos coisas absurdas. Quebramos aliança. Olhamos para trás e esquecemos de toda uma vida. Então tome cuidado para não fechar a porta da reconciliação. Deixe-a sempre aberta, nunca feche. Porque um dia pode haver uma restauração. Um dia essa pessoa pode voltar. Um dia o seu filho pode voltar. E ele tem que saber, a porta está aberta. Nunca feche a porta da restauração e da reconciliação. Outra coisa que nós aprendemos com o pai. Tenha sempre esperança de que a sua família pode ser restaurada. É interessante que quando aquele menino voltou, aquele moço voltou,
O pai estava de longe esperando, e quando ele voltou, o pai já tinha preparado a roupa já do manequim, ou do número do manequim do seu filho, já tinha preparado ali o anel, a sandália, já estava tudo pronto. E ele sentado lá na varanda da sua fazenda, como que olhando, na expectativa, meu filho um dia vai voltar. Em nome de Jesus, creia na restauração da sua família. Creia na restauração dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos. Creia na restauração do seu casamento. Creia. Creia no Deus que pode mudar a história. Agora, uma coisa muito interessante: faça provisão. Deixa tudo pronto, preparado, mas tenha expectativa. As coisas vão mudar, Deus vai agir, a coisa vai acontecer. Nós vivemos de esperança, a esperança que nos move. Tenha esperança na restauração dos seus relacionamentos familiares. Tenha esperança na melhora do seu casamento. Tenha esperança na volta dos seus filhos. Tenha esperança na restauração da amizade, do primeiro amor na sua família. Tenha esperança de que Deus pode dar um novo rumo, mas faça provisão. Deixa tudo pronto e preparado, na expectativa de que um milagre vai acontecer. Outra lição fantástica que nós temos aqui nesse texto: cultive memórias positivas na sua casa. Olha só que coisa interessante. Quando aquele moço estava lá no meio dos porcos e ele caiu em si, essa frase ou essa expressão é muito forte, caindo em si, porque parece que muitas pessoas estão fora de si, estão vivendo uma ilusão. Caindo em si, ele disse, olha a primeira coisa que ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Qual foi a primeira coisa que ele pensou? Qual foi a primeira memória que veio à sua mente em relação ao seu pai? A maneira como ele tratava os seus empregados. Pão é o básico para a sobrevivência. E ele pensou, eu estou aqui cuidando de porcos, nem pão eu tenho. Os porcos têm comida, ou seja, os porcos são mais importantes do que eu. É assim que o mundo te vê, tá? É dessa forma que as pessoas te veem. Enquanto você tem alguma coisa para dar, as pessoas te valorizam. Mas quando você precisa de algo, você é tratado menos do que um porco, menos do que um animal. As pessoas davam comida para o porco, mas não davam para ele. Mas qual foi a recordação que veio? O meu pai é generoso. O meu pai trata com dignidade os seus trabalhadores. O meu pai reconhece aqueles que trabalham para ele. Isso mostra muito do caráter do pai. Isso mostra muito do jeito do pai. Mas a recordação que veio na mente dele: o meu pai é generoso. Qual que é a recordação, a memória que você tem implantado na vida da sua família? Se no futuro alguém pensar no seu lar, quais são as memórias que terão? O que trará à mente dos seus filhos quando se recordarem da sua família? A minha casa tinha muita alegria, a minha casa tinha muita amizade, a minha casa tinha muito companheirismo. Quais são as recordações que viriam à sua mente? Ou seriam as brigas, as cobranças, as caras fechadas? Quais são as recordações que você tem colocado na vida da sua família? Se alguém começar a pensar sobre a sua casa, qual que é a definição que ela vai ter sobre você? Pensa nisso. Sabe que quando nós vemos a Bíblia, algumas pessoas, nós sempre ligamos o nome da pessoa àquilo que ela fez, a marca dela. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele é tido na Bíblia, sempre citado como o traidor, aquele que traiu.
Então é muito importante eu entender a maneira como eu sou na minha casa. E mudar o mais rápido possível se tiver alguns problemas que eu tenho tido ali na área de relacionamentos. Mas qual que é a visão que as pessoas vão ter de mim? Aquele que sorri, aquele que é companheiro, aquele que é amigo, aquele que é um homem de oração, um homem de Deus, aquele que não é hipócrita. Qual que é a visão? Qual que é a memória que as pessoas vão ter da sua casa? Qual é a visão? Qual é a memória que as pessoas vão ter de você? Pensa com carinho nisso. Pensa com carinho. Uma outra coisa que nós podemos aprender com o Pai. Cultive, construa na sua casa um ambiente da graça, um ambiente de amor. Nós começamos a perceber, se nós quisermos colocar uma palavra para aquele pai, a palavra é graça. É a coisa mais espantosa que nós vemos ali naquele homem. Graça, como eu disse, é a figura central da parábola. O nome dele aparece 12 vezes, em poucos versículos. É o pai, o pai, o pai. E a característica principal naquele homem, graça. Graça. Aquele moço chega para ele e diz, eu quero a minha parte da herança. O pai diz, claro. Ele poderia não dar. Mas ele deu. Aí o menino, ou moço, perde tudo. Vem pobre, miserável, maltrapilho. Pede perdão. Aí o pai providencia roupas novas. O pai providencia anel, como autoridade de filho. O pai providencia sandálias, os escravos andavam descalços, mas quem era livre andava calçado. E o pai dizia, você não é escravo, você é filho. Vamos matar o novilho cevado, vamos festejar. A pergunta é, aquele moço merecia? Não, claro que não. Mas foi a graça, foi o amor imerecido. Cultive graça, cultive perdão na sua casa. Cultive amor na sua casa. O que é graça? Graça é um favor imerecido. O outro não merece, mas precisa. Graça é eu não desistir daqueles que já desistiram de mim. Graça, eu abençoar aqueles que me amaldiçoam. Graça é quando eu retribuo coisas ruins com golpes de bondade. Isso é graça. A saúde emocional de uma casa é definida pelo amor que ali existe. E uma das coisas principais que nós precisamos entender, que a graça, ela flexibiliza o ambiente. Quando não há perdão, quando não há amor, quando não há tolerância, se quebra. Os relacionamentos se quebram. As famílias se quebram. O edifício mais alto do mundo está em Dubai. 828 metros de altura. 163 andares. E aquele edifício, ele balança. E segundo os engenheiros, ele balança porque senão ele quebra. As pontes balançam. As pontes e os viadutos têm que ser flexibilizados, porque senão quebram. Tudo que é rígido quebra. As árvores que conseguem sobreviver e se manter numa tempestade são aquelas que beijam o chão, são flexíveis. O que vai manter o seu lar abençoado é justamente você saber perdoar.
você usar de graça com aquelas pessoas que não merecem, mas precisam. Pessoas erram. Pessoas cometem equívocos. Pessoas se arrependem. Pessoas querem uma nova chance. Pessoas precisam de uma nova oportunidade. Alimente e construa um ambiente de perdão na sua casa. Não fique falando de coisas passadas. Não fique jogando na cara erros passados. Aprenda a perdoar. Construa um ambiente da graça. Senão vai quebrar. Senão vai desmoronar. Senão vai acabar. Aprenda a perdoar. Aprenda a ser mais tolerante. Aprenda a ser mais gracioso. Assim como Deus é com você. Aprenda a ser com as pessoas que estão junto com você dentro da sua casa. Tenha mais paciência com aqueles que precisam de uma nova oportunidade. Tenha mais paciência com aqueles que erraram com você. Agora, se nós pensarmos no filho, aquele moço que tinha tudo, tinha o amor do pai, tinha um ambiente gostoso, todas as benesses e todas as bênçãos ali da sua casa. E ele errou. Ele saiu, perdeu tudo que tinha, sofreu demais e depois voltou. Se ele pudesse nos dar alguns conselhos, que conselhos você acha que ele nos daria? Se ele pudesse falar conosco hoje sobre algumas coisas que ele aprendeu, quais coisas que ele falaria para nós? Já parou para pensar nisso? Interessante. A primeira coisa que nós podemos aprender com aquele moço: não tome decisões precipitadas. É a primeira lição. Ele se precipitou. Eu acredito que se ele tivesse pensado um pouco mais, ele não faria o que ele fez. Não tome decisões precipitadas. Muitas dificuldades nós passamos em nossas vidas por decisões precipitadas, por não pensarmos. Ore mais a respeito, durma mais sobre o assunto. E uma coisa que vale a pena, como diz lá em Provérbios, consulte pessoas sábias, consulte conselheiros, converse com pessoas maduras. Comece a olhar para a vida de algumas pessoas e peça orientação. Esteja com os ouvidos abertos para não tomar decisões precipitadas. Muitas situações poderiam ser evitadas se nós tivéssemos mais sabedoria para não sermos tão precipitados em nossas decisões. E eu estou falando isso em todas as áreas da vida. Então a primeira lição que ele poderia dizer para mim e para você: não tome decisões precipitadas. A segunda lição que nós podemos aprender com aquele moço: cuidado para não dar valor às coisas que você tem somente depois que você perdê-las. Cuidado para você não esperar uma crise vir para você começar a valorizar aquilo que realmente é importante. Ele tinha tudo na casa do seu pai. Ele tinha tudo praticamente. E ele perdeu tudo. Mas quando que ele deu valor àquilo que ele tinha? Quando ele tinha perdido. Quando ele estava lá no chiqueiro. Quando ele foi usado por pessoas. Quando ele se viu totalmente sem nada. Aí ele deu valor àquilo que quando ele tinha, ele não valorizou. Não espere uma crise chegar para você começar a valorizar as pessoas da sua casa. Não espere você perder o que você tem para começar a dar valor naquilo que você tem.
Comece a dar mais valor aos seus pais. Comece a dar mais valor aos seus filhos. Comece a dar mais valor nas coisas que você tem, na comida que você come, nas roupas que você tem. Seja mais grato. Para de reclamar tanto da vida. Muitas pessoas valorizam isso depois que perdem. Está na hora de você chegar para os seus filhos e dizer: eu amo vocês. Está na hora de parar de criticá-los sempre. Só cobrança, só cobrança. Está na hora de valorizá-los. Vocês são importantes para mim. Faça isso enquanto você pode. Está na hora de você chegar para os seus pais e dizer: pai, obrigado por tudo. Obrigado porque muitas vezes o Senhor deixou de comprar coisas que precisava para me dar uma educação. Eu quero agradecer. Valorize a sua família. Valorize aquilo que você tem. A insatisfação é muito nata do ser humano. É uma coisa que nós precisamos vencer. Há pessoas que têm uma insatisfação crônica. E o que é pior? Vai dar valor somente quando vier uma crise ou somente quando perder. A parábola do rico e o Lázaro. Aquele homem rico disse: me mande para a casa dos meus pais com os meus irmãos. Mas era tarde. Talvez ele poderia ter visitado mais os seus irmãos, a sua família, mas ele estava só preocupado em ganhar dinheiro, só preocupado em administrar a sua vida. E quando ele pensou na sua família, já era tarde demais. Tem um caso interessante na Bíblia. Davi tinha um filho chamado Absalão. E a Bíblia diz que eles ficaram 11 anos sem se conversar. 11 anos. Brigados. 11 anos. 11 anos. Um pai sem conversar com seu filho. Até que chegou um dia que Absalão morreu. E Davi, inconsolável: ah, Absalão, Absalão, meu filho, ah, meu filho Absalão. E começou a trazer juras de amor, mas era tarde. Absalão não estava ali para ouvir. Quando Absalão estava, Davi não foi atrás dele. E nem Absalão foi atrás de seu pai. Não espere perder para você dar valor. Não espere perder para você chorar amargamente e ser corrompido e corroído pela culpa e pelo remorso. Essa é uma lição tremenda que nós podemos aprender com esse moço no texto. Valorize mais os teus relacionamentos. Valorize mais a sua família. Invista mais nas pessoas que estão aí do teu lado. São muito importantes. É o maior tesouro que você tem. É o maior tesouro que você tem. É a sua família. Uma outra lição que nós podemos aprender com aquele moço. Volte enquanto você pode. Volte. Haja. Restaure o que tiver que ser restaurado, enquanto você puder fazer isso. É uma lição tremenda, porque ele errou, mas ele caiu em si. Ele não somente ficou pensando: eu tenho que consertar a minha vida, e ficou ali. Não, ele se levantou e voltou. Envolve ação. E uma coisa fantástica, quando eu ajo, quando eu faço, quando eu dou o primeiro passo, Deus honra, Deus abençoa, Deus restaura. Eu fico pensando, quantas pessoas não agem por causa de uma coisa chamada orgulho? Quantas pessoas não voltam porque dizem: eu não vou dar o meu braço a torcer? Quantas pessoas não querem restaurar, não querem atar, reatar, por falta de agir?
Nós podemos aprender muito com esse moço. Ele errou, sim, mas ele se levantou e ele diz: eu vou voltar. Palavra de Deus para a sua vida. Hoje é o dia da restauração da sua família. Hoje é o dia da volta para sua casa. A volta com o coração. A volta com interesse, com amor, com a perspectiva de restauração. Hoje é o dia onde Deus te conclama a agir. Agir. Não é simplesmente dizer: eu preciso fazer, e não faz. É agir. Faça por onde. Levante-se e volte ao primeiro amor. Levante-se, peça perdão. Levante-se, mude. Mude o que tiver que ser mudado em você. Porque o que tiver que ser mudado no outro, Deus vai fazer. Mas você tem que dar o primeiro passo. Só depende de você. Que a bênção do Todo-Poderoso e do Eterno esteja com a sua família. Que o Senhor restaure os seus relacionamentos. Que o Senhor Todo-Poderoso a cada dia te dê uma nova restauração, uma nova perspectiva, uma nova esperança de dias melhores. A sua vida tem jeito, sim. A sua família tem jeito, sim. Os seus relacionamentos têm jeito, sim. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus da graça. É o Deus que nos dá nova chance. Aproveite essa chance. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.